Olá, pessoal. Voltamos então falando agora um pouquinho sobre as vitaminas lipossolúveis. Lembrando, né, que por definição as vitaminas elas são compostos químicos que são obtidos, né, na dieta e que são responsáveis por atuar normalmente como coenzimas nos nossos processos metabólicos. Além de atuar como coenzimas, a gente vai ver que existem algumas proteínas que são utilizadas como hormônios, como é o caso da vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel. Tá? Em relação às vitaminas lipossolúveis especificamente, né, elas são necessárias, são geralmente de fonte animal, vamos relembrar um pouquinho, né, e com exceção da vitamina K, que é uma delas, né, e são as vitaminas K, a vitamina A vitamina D e a vitamina E. Tá? Uma vez sendo absorvidas lá nos enterócitos, elas se associam aos quilomicrons, dos quais ou pelos quais eles chegarão ao nosso fígado. Né? Essas proteínas, lembrando, elas podem ser armazenadas dentro do nosso corpo, então não precisam ter na fonte, nossa dieta diária, né? E por serem armazenadas, em geral, no tecido adiposo ou no fígado, né? Pode-se também concentrar e causar, além de carências, podem também acontecer as chamadas hipervitaminoses. Então, nesse vídeo agora, nós vamos explorar as principais características de cada uma dessas que são as vitaminas lipossolúveis, ok? Bem, a primeira vitamina lipossolúvel que eu gostaria de conversar com vocês, não existe obviamente uma ordem, né? Você pode estudar de qualquer maneira, não tem uma mais importante do que a outra, porque todas, lembram, têm funções específicas dentro do nosso corpo e estimulam e associam-se a reações químicas, né? Sendo principalmente como cofatores. Mas, falo da vitamina D, que também é conhecida como calciferol, tá? Exatamente porque ela tem um papel, embora ela seja uma vitamina, mas ela é um hormônio, tá? Especificamente ela é encontrada sob a forma de ergocalciferol, que é também chamada de vitamina D2, nos vegetais, e nos animais, como é o nosso caso, nós temos a chamada colecalciferol ou vitamina D3, tá? Nos animais especificamente, a gente encontra uma vitamina D que a gente chama de uma vitamina D pré-formada, né? E a vitamina D pré-formada se difere de uma outra pela presença normalmente de uma ligação dupla adicional e de um grupo metila no esterol vegetal, né? Essas vitaminas D, como a gente consegue observar aqui, elas têm como componente químico, né, um anel esterol, tá? Então, ela é uma precursora, né, de um hormônio que é um hormônio esteroide. Então, a vitamina D tem um derivado de composto esterol, que é concentrado especificamente na pele, na nossa pele, que é chamado de 7-deidrocolesterol. Tá? E esse 7-deidrocolesterol, ele é convertido, no nosso caso, na vitamina D3, na nossa derme, né, a partir da incidência de luz, né, dos raios ultravioletas do sol. Então, nos seres humanos, esse processo de conversão ocorre a partir da exposição à luz solar, né? Esse processo está colocado aqui para vocês, nesse slide, né, e especificamente é importante que a gente entenda um pouco ele. Ele vai ser mais detalhado na bioquímica 2, na bioquímica onde a gente vai observar, então, a ação da vitamina D como hormônio especificamente, tá? Então, nós temos a forma ativa dessa vitamina no nosso corpo, a forma 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a vitamina D3 especificamente, né? Na pele, nós temos a vitamina D suscetível a modificações para que a gente tenha, então, a forma ativa sendo observada. Vamos lá, com calma, para que a gente possa entender. Vamos lá, vou fazer um pouquinho mais detalhado aqui. Então, nós temos a base da formação da vitamina D,
que é a formação que a gente chama de formação endógena, né? 10 a 20% apenas da vitamina D que a gente necessita é normalmente conseguida via alimentação, tá? Todo o restante é fonte endógena, tá? Na alimentação, como a gente viu, né, por ser uma vitamina lipossolúvel, ela vai ser encontrada em organismos que têm uma maior quantidade de gordura. A vitamina D3 a gente vai encontrar em animais, principalmente em peixes de água fria, né? O atum, o salmão tem bastante. No caso dos vegetais, na verdade, onde a gente encontra sem ser em animais, em grande concentração é nos fungos, né? Que não são vegetais, obviamente, tá? E aí, nesses a gente encontra o D2, embora tenha alguns estudos que falem que a D2, ela é um pouco metabolicamente menos ativo que a D3, mas isso são alguns estudos. Bem, vamos lá. Então, lá na pele, específica na epiderme, na camada mais profunda da epiderme, aquela que está próxima a tecido conjuntivo, existe um composto chamado que 7-deidrocolesterol. O 7-deidrocolesterol, ele se concentra, então, nessas células da camada espinhosa, especificamente também, e quando essa pele recebe sol, tá? No comprimento de onda aí que varia, como tá mostrado aqui, entre 290 e 315 nanômetros. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei, dei-me mais uma parte, desculpa. Nós vamos observar que esse 7-deidrocolesterol, ele vai ser transformado. Opa, desculpem, alguma coisa aconteceu, vou parar um pouquinho aqui. Continuando. Então, esse 7-deidrocolesterol, ele vai se transformar numa pré-vitamina D3. Essa pré-vitamina D3, ela, para ser produzida, ela tem que ter uma pele íntegra, tá? E tem que ter uma quantidade moderada de exposição direta a esses raios ultravioletas, que a gente consegue mais durante, por exemplo, aqui especificamente no Brasil, mais durante os meses de verão do que nos meses de inverno. É importante lembrar que os negros, eles precisam se expor uma quantidade maior de tempo para conseguir a mesma concentração de vitamina, essa pré-vitamina D3 sendo liberada pela pele. E isso é um problema, por exemplo, também em relação às pessoas idosas. As pessoas idosas normalmente sofrem um afinamento da pele, né? E esse afinamento da pele dificulta a própria produção de vitamina D3. Então, por isso que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também tem uma diminuição natural na possibilidade de produção dessas vitaminas. Bem, essa pré-vitamina D3, ela cai na circulação sanguínea e chega lá no nosso fígado. Lá no nosso fígado existe uma enzima, uma hidroxilase, que vai fazer a produção do que a gente chama de 25-hidroxivitamina D. Tá? Esse é o principal metabólito que a gente vai ter de produção e de liberação na nossa circulação, que está em maior concentração é sempre esse 25-hidroxivitamina D. Esse composto, ele cai na circulação, é transportado, associado a uma proteína, que é uma proteína chamada DBP, tá? E ela chega em vários locais no nosso corpo, obviamente pelo sangue, mas especificamente nos rins e em alguns outros órgãos, existe de novo uma hidroxilase, uma enzima, que vai converter, então, esse precursor no chamado calcitriol propriamente dito, na vitamina D propriamente dito, que é a 1,1-alfa-25-hidroxivitamina D, tá? Esse é o componente ativo realmente. Tá? Então, quando esse componente, né, o rim, ele tem uma função muito importante na produção dessa vitamina, quando essa especificamente, que é a forma ativa da vitamina D3, né, do calcitriol, ele é liberado, então ele vai fazer a sua ação. A ação da vitamina D3 é uma ação hormonal, ela tem receptores, né, específicos no interior das células, de vários locais. Por exemplo, receptores de vitamina D3 são encontrados nos ossos e também no
no intestino e nos próprios rins. Por quê? O calcitriol, a vitamina D, ela está associada à metabolização de cálcio e fosfato, né? São componentes muito importantes em várias funções no nosso corpo, como a questão da produção dos nossos ossos, né? Mas também é importante o cálcio e o fosfato para contração de musculatura e também para efetivação do processo de coagulação sanguínea. Então, lá nos ossos, os receptores de vitamina D3 estão especificamente num tipo de célula que são os osteoblastos. Os osteoblastos, eles estão associados à capacidade de retirar cálcio desse sangue e depositar, então, na matriz dos ossos, tá? Os receptores lá no intestino, eles são associados a ampliar a capacidade de absorção de cálcio, tá? Então, sempre que você tem a produção aí, a vitamina D estimula a maior síntese de uma proteína específica, que é uma proteína ligadora de cálcio, que é a calbindina. Tá? Então, o grande objetivo aqui é fazer o corpo, né, trabalhar o cálcio, tá? Especificamente. Dessa forma, né, a gente vai ver, essa é a principal função, mas não é, obviamente, a única, né? Então, como hormônio especificamente, né, o calciferol, a vitamina D, ela vai regular a expressão gênica de uma série de receptores que estão associados ao metabolismo de cálcio e de fosfato, tá? E são encontrados, então, em várias células, não só nas células do osso, do intestino, do rim também. A presença de vitamina D estimula uma reabsorção de cálcio renal também, isso é importante, tá? Além disso, vai estar importante células de musculatura para absorção de cálcio, para que esse cálcio possa trabalhar na questão de contração, tá? Também é importante na imunidade, em células fagocíticas e assim por diante, né? Quando você tem deficiência de vitamina D, você tem uma doença, principalmente quando essa deficiência ocorre durante a vida inicial, né, durante a infância, uma doença que a gente chama de raquitismo, tá? Esse raquitismo, ele normalmente está associado à falta de exposição ao sol, tá? Que vai levar a uma pouca absorção de cálcio e a má formação dos ossos. Ou também a desnutrição, né? Que é importante que a gente tenha noção que, embora seja 10, 20%, é importante os 10, 20%. O raquitismo, ele se caracteriza pela formação de uma matriz nos ossos, mais uma matriz com uma mineralização incompleta, e vai fazer com que os ossos, então, eles fiquem mais flexíveis, eles fiquem mais maleáveis, os ossos, eles acabam, então, ficando mais frágeis, com possibilidades decorrentes de fraturas, algumas até espontâneas, além de ter o próprio crescimento bastante alterado, né, principalmente quando a gente observa isso em ossos longos, como fêmur, a tíbia, o húmero, e assim por diante, tá? Mas isso também pode acontecer em ossos do crânio. Os ossos longos da extremidade, como aqueles das pernas, por eles estarem mais frágeis, eles podem sofrer esse processo que está demonstrado na figura aqui, que é de arqueamento, né? Ocasionando defeitos na postura, tá? E fazendo com que, obviamente, tenha uma dificuldade, uma consequente diminuição na flexibilidade desses ossos, tá? O raquitismo também pode ser provocado por insuficiência renal crônica. Por quê? Porque é no rim, não esqueçam que você tem a produção da vitamina D ativa, literalmente, né? E aí você tem, com a insuficiência, diminuição na capacidade de produzir essa forma ativa da vitamina D, tá? E obrigatoriamente é necessário uma reposição bastante eficiente, tá? Quando a deficiência de vitamina D ocorre em adultos, esse processo leva a uma doença chamada de osteomalácia, tá? Onde você também tem a desmineralização dos ossos, né? Levando uma suscetibilidade aumentada a fraturas de uma maneira geral. Além disso,
por ser uma doença, por ser uma vitamina lipossolúvel, não esqueçamos que a gente pode ter uma ampliação na concentração dessa vitamina, embora isso seja, infelizmente, muito raro. Nós estamos vivendo uma epidemia, né, de deficiência de vitamina D, né? É importante que a gente tenha que faça uma medição nessa concentração e, uma vez observando isso, faça uma suplementação de vitamina D. Seria interessante que a gente tomasse só o mesmo, né? Mas, infelizmente, às vezes isso não é possível, porque a gente tem que se expor a um determinado comprimento de onda durante um determinado tempo, e aí tem a questão do próprio câncer de pele também, tem que medir muito bem, né? Bem, a vitamina D, entretanto, com suplementação pode se tornar tóxica, geralmente por suplementação. Tá? A vitamina D ela é tóxica quando você tem 5 vezes mais, já a partir de 5 vezes mais na sua concentração, tá? E nós podemos ter doses muito altas, como de 100 mil unidades por semana ou meses, que podem causar, inclusive, perda de apetite, náusea, sede e esse estupor aí. A sede especificamente se dá pela desidratação, então excesso, normalmente de cálcio, que se estabelece, ele tem que ser liberado. E para liberar cálcio, normalmente você libera junto nos rins a água, então você passa por um processo de desidratação provocado por isso, tá? Esse estupor, que é essa imobilidade súbita diante de alguma coisa, ou esse estado de inconsciência profunda, tá? Ele se deve porque o cálcio é importante, como também alguns cofator de algumas enzimas, e também, né, em relação à própria musculatura, manutenção de tônus de musculatura, isso é essencial que tenha. Tá? Essa hipercalcemia provocada pelo excesso de vitamina D também pode causar calcificação em tecidos moles, como é o caso dos vasos sanguíneos, pulmão, rim, dificultando todo o processo de respiração, causando modificação de pressão, tá? Então, é bastante complicado essa toxicidade por vitamina D, certo? Bem, outra proteína que é uma proteína lipossolúvel é a proteína E, que é uma proteína também conhecida como tocoferol. Esse termo toco vem do grego e significa nascimento ou reprodução. Ela foi identificada primeiramente durante a observação de modificações na questão reprodutiva associada a um alimento que animais de corte usavam e que alterava o seu padrão reprodutivo, tá? Os tocoferóis, de uma maneira geral, e os tocotrienóis são das vitaminas hidrossolúveis as mais apolares, tá? E elas são encontradas, então, principalmente na fase lipídica dos alimentos, tá? Eles são normalmente os principais compostos, né, os tocoferóis, com atividade de vitamina E em alimentos. Tá? Eles são derivados de um composto específico que a gente chama de tocol, que é o que vocês observam aqui, que tem a presença de 2 anéis específicos aqui, tem uma configuração estereoquímica bem interessante, tá? Tem os carbonos assimétricos, e esse tocol apresentado com mais grupos metils, ele difere das suas compostos associados, como o tocotrienol e o tocoferol, a partir da associação com o grupo metils, especificamente nas posições 5, 7 ou 8, né? E é importante lembrar que a forma biologicamente ativa da vitamina E é o tocoferol. O tocoferol, ele também apresenta variações, né, dos quais o alfa-tocoferol apresenta maior atividade como vitamina D. E é o único também que apresenta atividade no nosso corpo especificamente, tá? Os tocoferóis e os tocotrienóis, eles apresentam função antioxidante geral, tá?
É importante que a gente entenda. Onde que a gente observa a vitamina E ou o tocoferol? As principais fontes, como são demonstradas aqui, estão nos óleos. Os óleos, de uma maneira geral, azeite de oliva, óleo de amendoim, óleo de germe de trigo, tá? Em sementes, né, como o amendoim, como a castanha, com o pistache, apresenta bastante concentração também, tá? Mas também é passível de ser encontrado em azeitona e assim, em outras sementes, tá? De uma maneira geral, a vitamina E, né, ela é absorvida no trato intestinal, né, da forma semelhante às outras vitaminas lipossolúveis, tá? Depois ela é transportada no plasma, do intestino até o fígado pelos quilomicrons e depois do fígado para o restante do corpo, utilizando outras lipoproteínas, que são as mesmas que transportam os triacilgliceróis e o colesterol, como o LDL, o HDL, o VLDL. Ela armazena-se lá no tecido adiposo, e em teores elevados ela pode ser excretada, né, como um excesso de colesterol a partir da bile, tá? Um pouco de vitamina E, quando em excesso, também pode ser eliminada pela urina, tá? Sendo que isso não é tão comum de acontecer, tá? Onde que a gente encontra vitamina E? Os tocoferóis, eles são constituintes naturais das membranas biológicas das nossas células, de qualquer membrana, não só a parte de membrana externa, que é a membrana plasmática, mas também da membrana das organelas como um todo, tá? Embora a sua ação antioxidante, ela seja mais importante nessa parte da membrana externa, né, na membrana plasmática. Os tocoferóis são os únicos dentre as vitaminas que agem, então, primeiramente ou primariamente como antioxidantes. Eles também, como a vitamina D, ela não serve como um cofator, né? Aqui ela serve com uma outra função. Então, eles são envolvidos diretamente como fatores de antioxidação e não como fatores que ativam enzimas especificamente. A vitamina E, ela vai penetrar na célula através de receptores de membrana para o LDL, que é o mesmo que utiliza para a entrada do colesterol, que a gente estudou isso lá na citologia. Lembra quando a gente falou de endocitose mediada por receptores, ok? Uma vez dentro da célula, a vitamina é incorporada, então, à membrana, especificamente na parte hidrofóbica dos fosfolipídios. Ali que você vai ter uma grande concentração de vitamina E, tá? E o que acontece ali, né? A vitamina E, ela é capaz de desativar radicais livres. Radicais livres como os radicais H+, o superóxido, os radicais de hidroxila e outros radicais que são provenientes especificamente, por exemplo, da beta-oxidação de lipídios, tá? Essas substâncias, esses radicais livres, eles entram em contato constantemente com as membranas, tá? E a porção especificamente quinona dos tocoferóis, ela é capaz de desativar esses radicais, tornando-os, então, substâncias passíveis de serem solúveis e passíveis de serem facilmente liberadas, tá? O que é importante que a gente observe? Essa figura aqui é uma figura bem interessante que mostra um pouquinho de como é que funciona isso, né? A presença desses radicais fazem com que a vitamina E sofra um processo de redução, né? E essa vitamina E que está presente, então, nessa região hidrofóbica da membrana, quando ocorre, por exemplo, a peroxidação lipídica, né, e formação desses radicais livres, a vitamina E, ela vai doar os seus elétrons livres para neutralizar esses radicais, tá? E aí, essa vitamina E, né, que vai ficar oxidada, ela pode ser reciclada novamente, ela pode tornar-se novamente a vitamina E com capacidade de oxidação, tá? Mas para isso acontecer, a gente precisa
da vitamina C. A vitamina C, que também é conhecida como seu papel antioxidante, é uma vitamina que, ao contrário da E, ela está presente, ela é uma vitamina hidrossolúvel. Então, ela está presente na parte polar aqui, né, não apolar, na parte polar da nossa membrana. E ela tem a capacidade de fazer, né, ou retornar a atividade antioxidante da vitamina E, tá? Então, nós temos uma associação contínua de vitamina E com vitamina C. Diminuição na concentração de vitamina C vai dificultar a ação antioxidante da vitamina E, tá? Outro composto que é muito importante em relação à vitamina E, e que tem se mostrado bastante benéfico, né, o selênio. O selênio é um átomo, especificamente, né, que age juntamente com a vitamina E, principalmente na atuação contra os peróxidos no organismo animal. Tá? Os dois, o selênio, ele também faz parte de uma proteína específica que a gente chama de glutationa peroxidase, que é um dos principais meios também associados à oxidação de radicais livres. Então, vitamina C, o selênio e a vitamina E seriam extremamente importantes para essa capacidade antioxidante que a gente tem no corpo. Tá? Aqui é importante que a gente observe, né, que a alta ingestão, né, exatamente porque devido à localização da vitamina E no interior da membrana, é interessante que a gente entenda que a alta ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, que vão ser depositados na membrana, e por ser poliinsaturados, eles são mais associados a, digamos, mais convenientes para serem beta-oxidados, né? Então, quanto mais a gente ingerir esses ácidos graxos poliinsaturados, maior vai ser o requerimento de vitamina E, tá? Então, é importante que a gente lembre disso, né? Por isso que também se fala muito, né, em diminuir a quantidade de alimentos com gordura poliinsaturada, tá? Bem, as funções da vitamina E, então, são especificamente proteger as nossas células e os tecidos de danos derivados de radicais livres que causam oxidação, tá? A vitamina E, tendo essa função, ela é essencial em várias células. E, especificamente, né, quando ela foi descoberta, como eu falei, ela foi descoberta em relação a uma questão de fertilidade. Então, ela está associada à fertilidade, tá? Em animais especificamente, de uma maneira geral, inclusive humanos, ela é também associada à manutenção do bebê intraútero, né? Então, ela previne o aborto. Como assim? Né? Porque durante o processo de gestar é algo que é muito comum, é muito necessária muita energia. Então, essa energia pode ser proveniente também do processo de beta-oxidação. E quanto mais energia a gente precisa, mais ATP é gerado, mais respiração celular é formada, mais desses componentes de radicais livres são necessários. Então, uma diminuição vai fazer com que haja lesão celular. E a lesão celular, por exemplo, no útero, impede, por exemplo, a anidação ou dificulta a manutenção desse embrião intraútero. Então, por isso é essa associação, tá? É importante também saber que, obviamente, num processo de carência de vitamina E, né, que é bastante difícil de ocorrer, porque nós temos reservas, né, principalmente no fígado, nós então podemos ter quadros de esterilidade, né, ou infertilidade masculina e feminina, embora a masculina é mais passível de acontecer, e aborto, tá? Além disso, a vitamina E, ou a carência de vitamina E, está muito associado a envelhecimento precoce. Então, a pele sofre muito, os órgãos, de uma maneira geral, sofrem bastante com essa diminuição, tá? A deficiência, então, causa falhas reprodutivas, né? Principalmente devido a essa ação antioxidante específica de um grupo, também que isso é uma outra ação que tem essa função, né, no caso da relação com a falha reprodutiva, tá?
A ação antioxidante controla a expressão de uma enzima chamada de fosfolipase A2. A fosfolipase A2, ela está associada à produção de uma substância hormonal que a gente chama de ácido araquidônico, que é um dos grandes responsáveis pela produção de prostaglandinas. E não sei se vocês lembram que as prostaglandinas, elas são associadas à contração de musculatura, tá? Então, o fato de você não ter essa ação faz com que haja produção maior de prostaglandinas, que causa maior contração, que pode levar ao aborto também, ok? Bem, vitamina K. A vitamina K, ela é uma proteína, é uma vitamina, tá? Que é conhecida também como filoquinona. Nas plantas, ela é conhecida como vitamina K1 ou fitoquinona, e nas bactérias da nossa flora intestinal, ela é produzida como uma menaquinona, que é também conhecida como vitamina K2. Em situações de suplementação, né, para terapia especificamente, essa vitamina K, ela tem um derivado sintético que a gente chama de menadiona, tá? O que tem aí de diferença entre essa? Bem, o que a gente observa aqui, né, que a vitamina K, nas suas diferentes formas, elas apresentam uma cadeia estendida na forma natural, não a forma terapêutica, né? Ela apresenta uma cadeia estendida de hidrocarbonetos que se repete de maneira em torno de algumas vezes, tá? E nós também temos uma região de naftaleno nessa região com uma dupla O nesse anel, tá? Basicamente, esse composto, essa vitamina K, tem uma função muito importante na participação da protrombina, então, que explica essa ação que ela tem em relação à coagulação sanguínea, tá? Esse anel, geralmente, ele sofre uma oxidação para gerar a protrombina, tá? Bem, o que acontece especificamente aqui? Tá? A vitamina K, ou filoquinona, né, ela é encontrada em alimentos de uma maneira geral, alimentos verdes, mas na maioria da nossa vitamina K é sintetizada por bactérias intestinais, dentro do nosso intestino, tá? O que obviamente já remete que qualquer coisa que altere a microbiota intestinal vai alterar a nossa capacidade de produção da vitamina K, tá? Como ela está associada à ativação da protrombina, né, que é uma proteína que está dentro da cascata de coagulação, a vitaminose ou carência de vitamina K vai levar a possibilidade de hemorragias, obviamente, tá? Então, aqui especificamente, demonstra, né, como é que ocorre essa ação. Esse principal papel é essa modificação que a vitamina K permite, que é uma modificação pós-tradicional, tá? Uma vez que ela ativa, ela serve como uma coenzima, né, em proteínas que fazem a carboxilação de certos resíduos do ácido que a gente chama de ácido glutâmico, presente nas proteínas. A vitamina K, ela é necessária, então, para síntese hepática da protrombina e também de outros fatores associados à coagulação sanguínea, não só a protrombina, principalmente, mas não só, como são os fatores de coagulação 2, o 7, o 9 e o 10, tá? O que a gente vai observar? Essas proteínas são sintetizadas normalmente como moléculas precursoras aqui, tá? Inativas, e a formação dos fatores de ativação, né, da coagulação, requer então essa carboxilação dos resíduos desse ácido que está presente aqui, que é o ácido glutâmico, né? Então, o processo de carboxilação, né, permite, que é dependente da vitamina K, né, permite que esses fatores se tornem ativos, tá? E a partir da ativação, essa vitamina, então, você forma o processo que a gente chama de hemostasia, né? Do qual faz parte a coagulação sanguínea, tá? Então, apenas a forma reduzida da vitamina K, ela vai servir como cofator, tá? E esse sistema de redução é necessário, então, para
regeneração da vitamina e é essencial para o desenvolvimento do processo de coagulação, que está mostrando o que acontece, né? Então, a vitamina K, ela vai ser absorvida no intestino, vai por lipoproteína chegar no fígado, lá no fígado ela vai sofrer um processo de carboxilação, se tornando a sua porção, a sua fase ativa, que vai estar associada como cofator na disponibilização, né, e efetiva atividade de precursores da coagulação, transformando em fatores de coagulação ativos, tá? Aqui de novo demonstra isso, essa atuação, né, esses resíduos específicos da protrombina, eles também são necessários uma associação com íons de cálcio, que a gente falou lá, que depende, né, o metabolismo de cálcio da vitamina D, né? A presença de cálcio, né, carrega essa protrombina de forma positiva, tá? E esse complexo de protrombina-cálcio é então capaz de se ligar a ativar, né, todos os fosfolipídios que são essenciais para a coagulação sanguínea, principalmente na superfície das plaquetas, tá? Então, aqui está mostrando, né, o que é esse processo, a formação de rede de fibrina e assim consecutivamente, tá? Algumas pessoas, né, antes de você ter uma cirurgia ou alguma coisa assim, eles precisam utilizar substâncias que vão ser antagonistas da vitamina K, né? São literalmente inibidores dessas enzimas que permitem essa regeneração da vitamina K no nosso corpo. E um deles é a varfarina. A varfarina, ela inibe a formação da protrombina ativa. E isso é importante para evitar os quadros me faltou o termo agora, meu Deus. Os quadros de formação de coágulos pós-operatórios, né? Que podem levar a embolia pulmonar e causar maiores problemas, tá? Então, aqui tá mostrando que aquela vitamina K reduzida, que é a vitamina associada à ativação dos fatores de coagulação, né? Então, existe um fator específico no fígado que faz com que essa vitamina oxidada se torne reduzida e faça o turnover. A varfarina impede que esse fator haja, né? Então, você não tem a ativação dos fatores de transcrição, tá? Nos recém-nascidos, né, é importante entender que nós temos geralmente um intestino estéril, né? Então, a vitamina K, ela teria que vir exclusivamente do leite materno. Exatamente porque existe uma síndrome que pode provocar pequenas hemorragias, principalmente hemorragias cerebrais em bebês recém-nascidos, é aconselhado que os bebês, né, tanto que isso é uma rotina, que logo ao nascer eles recebam uma suplementação de vitamina K, tá? Para evitar esse processo no recém-nascido, tá? A deficiência de vitamina K, em geral, ela é incomum, tá? Porque como a gente tem uma quantidade adequada sendo produzida pelas bactérias intestinais, né? É interessante e importante que a gente saiba que normalmente a gente tem isso no nosso corpo. Além disso, nós temos a processo possível de suplementação, né? Quando falta, entretanto, nós temos o que eles chamam de hipoprotrombinemia, né? Que é uma dificuldade, então, de fazer coagulação sanguínea, tá? Essa deficiência, se houver, ela pode ser decorrente de uma desnutrição severa ou uso de antibióticos. Os antibióticos, como as cefalosporinas de segunda geração, estão associados à diminuição maciça de bactérias produtoras de vitamina K, tá? Então, nesse caso, não é à toa que geralmente, junto com esses antibióticos, é associado uma suplementação de vitamina K, certo? Bem, como qualquer também vitamina lipossolúvel, ela pode ser tóxica, né? Embora tenham poucos perigos atribuídos a essa ingestão maciça de vitamina K na dieta,
tá? Entretanto, quando a gente usa na sua forma terapêutica, né, que é a aminoadiona, em doses superiores a entre 10 e 100 microgramas por quilo, e aí pode você ter ação como um pró-oxidante, né? E aí você tem uma alta concentração na dieta, essa oxidação específica no sangue, né, pode produzir, por exemplo, hemólise. Então, isso já é um pouquinho mais danoso, certo? Bem, vitamina A. A vitamina A, ela é encontrada na natureza nos alimentos de origem animal, principalmente no fígado, né, bastante, nos olhos dos peixes de uma maneira geral. E a vitamina A, ela recebe um nome também de retinol. Esse nome, o retinol, é exatamente para lembrar a sua ação específica na nossa retina. Não atua só na retina, mas quando foi descoberta, mostrou essa atividade maior na retina. A forma ativa, então, é a forma de retinol, tá? E ela está presente principalmente em alimentos de origem vegetal, que tem cor escura, verde escuro, ou também é encontrado em alimentos que apresentam a coloração amarelada. Nesses alimentos, a vitamina A, ela está sob a forma de carotenoides. Existem aproximadamente em torno de 500, 600, dependendo da literatura que você pega, carotenoides diferentes são conhecidos, né? Mas apenas em torno de 50 deles, eles apresentam alguma atividade relacionada à vitamina A. Na verdade, eles são provitaminas A, eles são convertidos em vitaminas A, os carotenoides, em vivo, né? Dos carotenoides que apresentam essa provitamina A, os beta-carotenoides, ou beta-carotênio, ele é o que está mais associado à liberação de vitamina A no nosso corpo especificamente, né? Então, esse beta-carotênio, ele é oxidado lá no intestino e libera as suas moléculas de retinol, né? Ou as 2 moléculas de retinol que ele possui, tá? Bem, é importante lembrar que o enlatamento convencional de frutas, de verduras, normalmente acaba levando à perda da atividade de vitamina A, tá? O processo de enlatar, ele induz um processo de isomerização e perde a vitamina A, ela é perdida, né, como um componente daqueles alimentos enlatados, tá? Bem, a vitamina A é um álcool, tá? Um álcool insaturado, tá? Ele é encontrado, como a gente viu, geralmente sob a forma de retinol, tá? E por ser um álcool insaturado, ele permite a formação de 16 tipos diferentes de isômeros, né? E o transretinol é o isômero que é o mais ativo, né, o passivo de ser ativo dentro do nosso corpo, tá? O chamado cisretinol, ele também é ativo no nosso corpo, mas especificamente na retina, e está associado, então, à nossa capacidade de visualização específica, uma vez que ele age numa proteína na retina que é a rodopsina. Já vamos falar especificamente, tá? Bem, estruturalmente, as formas da vitamina A, eles sempre possuem esse anel, que é um anel de beta-ionona, tá? Que vai estar ligado a uma cadeia, como a gente está conseguindo ver aqui, uma cadeia lateral, que é a parte insaturada, tá? Essa cadeia é de um isopropenoide, que é a substância, a molécula básica de todas as vitaminas hidrossolúveis, né? Bem, o retinol, ela sofre um processo de oxidação constante para transretinol, tá? Esse processo de oxidação, ele é passível de ser reversível no nosso corpo. O transretinol, ele também pode, ao ser oxidado, se transformar em cisretinol. Entretanto, esse processo não é reversível, tá? O ácido retinóico, especificamente, ele acaba funcionando como um mensageiro intramolecular
que regula a transcrição de vários genes, tá? Para que os compostos apresentem essa atividade, né, de vitamina A ou de provitamina A, tá? Então, ela tem que ter algumas características importantes. Por que eu tô falando isso? A gente viu que além de a gente conseguir, via alimentação, a própria vitamina A, o retinol, ele pode também ser conseguido a partir da alimentação de substâncias contendo carotenoides, né? E como dito, o beta-caroteno, ele é a que maior apresenta atividade provitamínica A, tá? Mas o que acontece? Aqui tá a fórmula, né? A presença da conformação do beta-caroteno, e ele é degradado, então, né, e libera, então, as duas cadeias de retinol que são importantes, tá? Os outros carotenos, eles, para terem essa atividade retinol, eles têm que ter ao menos um anel dessa beta-ionona intacto e não pode ser oxigenado, e ter essa cadeia lateral de isoprenoide aí, tá? Com a terminação de uma função de álcool-aldeído ou de carboxila. Aí ele pode ter essa ação que é de retinol, senão não, tá? Normalmente a serem produzidos a partir de uma cadeia de beta-caroteno, tá? Nós temos a parte desse retinol sendo ativo, não é todo que possui. Acredita-se que em torno de 50% do retinol advindo do beta-caroteno, ele possa realmente ser ativo no nosso corpo, tá? Os carotenoides, então, eles apresentam-se como provitaminas. Eles precisam passar por essa clivagem enzimática, tá? E lá no intestino, isso vai acontecer lá, e aí eles podem se tornar parte dele ativo. Então, esse processo está mostrando aqui como é que é feito, né? Após a absorção, eles são transportados a partir do sistema linfático com os quilomicrons, como sempre, e eles utilizam uma proteína carreadora que é chamada de transferrina, tá? Que vai levar eles isso até no fígado. Até nos tecidos de uma maneira geral. E muitos tecidos, eles possuem, então, essa proteína celular ligadora de retinol, que vai transportar esse retinol para o sítio no núcleo. Ou seja, quando eu estou falando isso, que ele é um fator que ativa a transcrição, ele, como a vitamina D, que também é assim, tem uma ação hormonal. Tá? Então, aqui ele também não está fazendo a ação de cofator enzimático, mas está agindo como um hormônio. O ácido retinóico, ele age como um hormônio, tá? Estimulando a expressão de uma série de genes, né? Então, esses receptores, eles são receptores nucleares, tá? E existe aí importante lembrar, né, que esses retinóides controlam a expressão, por exemplo, da queratina. A queratina é uma proteína muito importante na maior parte dos tecidos epiteliais do nosso corpo, né? É uma proteína que é responsável tanto com proteção dando resistência, mas também proteção contra desidratação. Tá? Então, especificamente, quais os receptores, como é que ocorre isso, a gente vai deixar para a bioquímica. Mas eu trouxe, assim, esse slide para dar uma, né, para vocês já verem mais ou menos o que a gente vai trabalhar lá na bioquímica. Lembrando, né, que, então, o ácido retinóico é parte de uma superfamília de regulador de transcrição, como é o caso também dos hormônios da tireoide e a 1,25 de hidroxicolicalciferol, que é a vitamina D, tá? Então, aqui mostra um pouquinho nessa figura a ação do tocoferol nos tecidos de uma maneira geral, tá? Então, aqui o que a gente visualiza é desde o processo de absorção aqui do retinol, sobre a forma, né, de beta-caroteno no retinol especificamente, a passagem dele, né, para o fígado. Lá no fígado ele pode ser, então, armazenado sobre ésteres de retinila ou pode cair para a circulação. Então, aqui ele também vai sofrer essa transformação, ele vai ser transportado, liberado para o sangue, e
na retina, ele vai virar o tal do cisretinal, que atua como um componente da rodopsina, né? E nos outros tecidos, ele vai ser oxidado a ácido retinóico e vai atuar como fator de transcrição para uma série de genes, tá? Como é o caso do gene da queratina, tá? Então, é importante lembrar a relação específica, né, na pele e nas mucosas, fazendo com que tenha a produção de queratina, fazendo com que essa pele, então, ela seja protegida, por exemplo, contra infecções, tá? E no desenvolvimento da retina, causando um bom funcionamento da visão, tá? Quando você tem carência da vitamina A, ou do retinol, você pode ter tanto uma pele desprotegida levando a infecções recorrentes, como a chamada cegueira noturna, que pode ou não estar associado com um processo de xeroftalmia, que é uma diminuição na quantidade, na hidratação dos olhos de uma maneira geral, que pode aí sim, associado, né, ao próprio cegueira noturna, levar à cegueira final, tá? A cegueira total. Aqui está mostrando especificamente como é que funciona essa ação, né, do ácido, né, cis-retinol, como um componente da rodopsina presente nas células dos cones e dos bastonetes. A rodopsina, então, é um pigmento dos bastonetes na retina, tá? E depende, para ser ativada, para fazer a sua função, tá? Dessa ligação com o cisretinal. Então, o cisretinal, ele é ligado a uma proteína que a gente chama de opsina. A opsina, associada a cisretinal, se torna rodopsina. E a rodopsina é exposta à luz. E quando ocorre essa exposição à luz, ela vai sofrer uma série de modificações, tá? Que resultam no chamado desbotamento do pigmento visual e a liberação desse transretinal e dessa opsina, tá? Esse processo origina um impulso nervoso, que é transmitido, então, pelo nervo óptico para o encéfalo, e aí você vai ter o processo de visualização, que a gente chama, né? Então, depois disso, você vai ter uma regeneração da rodopsina. Essa regeneração necessita do transretinal, que é a outra parte, né? Da outro possível componente do ácido. Bem, assim, então, o transretinol, após ser liberado da rodopsina, vai se transformar em cisretinal, que se combina com a opsina e forma a rodopsina, sempre completando um ciclo que permite a observação. Quando você não tem, então, o retinal, né, obrigatoriamente você vai ter um quadro que é o que a gente falou ali, que é a cegueira noturna, que é essa incapacidade de concentrar essa luz, né, que vai permitir a liberação e efetivamente a formação do impulso nervoso, tá? E a xeroftalmia é observada, como nas figuras aqui, né, como pontos específicos, né, de formação de como se fossem regiões opacas nos olhos, né? Se isso persistir, isso pode levar à cegueira total, tá? Então, a carência da vitamina A também está associada à queratinização epitelial, tá? E quando tem níveis baixos desses retinóides, as células perdem a sua capacidade de se proteger. E uma das coisas é alterar literalmente a própria forma das células da epiderme, né, que vão se tornar um pouco mais chatas, mais escamosas, tá? E isso vai fazer com que a pele se torne mais, digamos, menos protegida e alvo constante possível de infecções, tá? E uma das infecções que estão muito associadas à carência de vitamina A é a própria acne, né? Então, você tem um aumento na quantidade de acne, que pode ser decorrente dessa falta de vitamina A,
tá? Outra coisa é que quando você tem esse processo em outras células de epiderme, que não da pele especificamente, né, células epiteliais, como é o caso no epitélio do pulmão, né, você vai ter uma dificuldade de produção de muco, que também é um associado a aumento de infecção, tá? E pode também ter um processo de perda de função de intestino de prematuros, tá? Que leva a má absorção, por exemplo, tá? Que é uma condição um pouco mais complicada, tá? A suplementação da vitamina A é uma das coisas que pode levar à toxicidade em relação a esses retinoides, tá? O uso excessivo é prejudicial e pode, primeiramente, estar associado a náusea, icterícia, irritabilidade, anorexia, vômito, visão turva, tá? Geralmente, essa toxicidade, ela pode ser categorizada em aguda, crônica e teratogênica, sendo que esses especificamente sintomas, eles não são bem explicados em relação ao processo da fisiologia da vitamina A, mas eles ocorrem, tá? A alteração do estado mental é uma delas. A toxicidade crônica normalmente está associada a uso de doses até 10 vezes mais do que o recomendado. A aguda ocorre em doses até 25.000 unidades por quilo de peso corpóreo, tá? No caso da toxicidade crônica, pode ter alopecia, que é a perda de cabelos, né? Dores ósseas, musculares, muito prurido, tá? Porque você tem uma intoxicação hepática também associada aí, né? Pode estar associada à osteoporose, à fratura de quadril e o excesso da vitamina A também, né? Pode causar, se utilizado durante a gestação, ser o responsável por levar a teratogênese, tá? Isso é algo importante que a gente saiba, tá? Então, esse é um quadro que resume, né, as principais funções das vitaminas lipossolúveis, tá? E a função delas, tanto como fatores transcricionais, como também associada a serem cofatores de enzimas, tá? Então, espero que tenha ajudado. Dúvidas vocês podem tirar via e-mail ou abaixo, né, aí com alguns comentários, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo que será sobre vitaminas hidrossolúveis.